Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Mais uma semana aí para a gente estar trabalhando os conteúdos, do nosso planejamento. Espero que todos vocês estejam bem, de saúde e que a gente possa passar por isso, e sair com uma lição muito maior do que começamos, Então vamos à aula de hoje. Hoje nós vamos estar trabalhando problemas relacionados com áreas, Conteúdo esse dado na segunda-feira, no dia 8. Hoje eu vou fazer aqui com vocês alguns problemas, para que vocês possam dar continuidade e consigam resolver os exercícios que eu propus para vocês. Então vamos lá. Problemas com área das figuras planas. O que eu preciso saber para resolver um problema com área? Primeiro, eu tenho que ler atenciosamente o problema. Vocês erram por isso, porque vocês já querem começar fazendo o problema sem destacar o que é necessário. Então, o que é necessário? Primeiro, saber qual é a figura do problema. Se é um quadrado, um retângulo, um triângulo, um losango, um paralelogramo, ou um círculo, ou um trapézio, e assim por diante. Depois, sabendo da figura, você vai saber que dimensões que ela tem. Se ela tem base, comprimento, altura, base maior, base menor, se são diagonais. Isso você vai saber se você descobrir a figura. O terceiro, se é o quadrado, vai usar a fórmula da área do quadrado. Se for um triângulo, vai usar a fórmula do triângulo e assim sucessivamente. E por último, depois que você usou a fórmula, calculou o resultado lá, você vai responder o problema. Primeiro exemplo. O perímetro de um quadrado. Já descobri a figura. Gente, está aqui um quadrado. O que é um quadrado? Uma figura de 4 lados iguais. O que mais que ele falou? Qual a área desse quadrado? A fórmula da área do quadrado é isso aqui, É lado multiplicado por lado. Aí o que mais? Ele falou o perímetro. O perímetro desse quadrado é 40. Então, por exemplo, esse lado aqui, que eu vou chamar de 1, com esse que eu vou chamar de 2, esse eu vou chamar de 3, esse eu vou chamar de 4. Ele disse que isso aqui é igual a quanto? 40. Ou seja, esses 4 pedacinhos somados dá 40 centímetros. Gente, o quadrado, os 4 lados são iguais. Para isso aqui dar 40, é só pegar 40 dividido para 4, vai dar o quê? 10. Então, 10 representa o lado desse quadrado. É verdade, 10 com 10, 20, com 10, 30, com 10, 40. Então, eu já descobri quanto mede o lado. Mede 10 centímetros. Se é lado vezes lado, é o mesmo valor. Por quê? Porque é um quadrado. Multiplicando 10 vezes 10, vai dar o quê? 100. Centímetro vezes centímetro, dá centímetros ao quadrado. Portanto, a área desse quadrado mede 100 centímetros ao quadrado. Quando eu relaciono perímetro é a soma do contorno da figura. No meu caso, como é um quadrado, e quadrado é uma figura de 4 lados iguais, por isso que eu peguei 40, que é o perímetro, que é a soma dos 4, e dividi por 4. Achei 10. 10 é a medida de cada lado. Lado vezes lado, está aqui. Segundo problema. Retângulo. Vamos desenhar a figura. Retângulo. Quais são as suas dimensões? Pode ser base ou comprimento, tanto faz, Aqui pode ser largura ou altura, é a mesma coisa, tá? Então, o retângulo tem 4 centímetros de altura, ou seja, isso aqui mede 4 centímetros. Outra coisa, retângulo, os lados paralelos são iguais. Esse aqui é 4, aqui mede quanto? Mede 4. E a sua base, isso aqui, a base, é o triplo da altura. Gente, quanto mede a altura? 4. O que é triplo? 3 vezes. Então, isso aqui, a base vai ser
4 centímetros vezes 3, que é o triplo. Vai dar o quê? 12 centímetros. Certo? Agora, eu já tenho as dimensões. A altura mede 4 e a base mede 12. Qual é a fórmula da área do retângulo? D vezes H. Base vezes altura. Ou comprimento pela largura. Tanto faz. Substituindo os valores. Quanto mede a base? 12 centímetros. A altura mede 4 centímetros. Quanto é 12 vezes 4? 48. Centímetro vezes centímetro, centímetros ao quadrado. Portanto, a área desse retângulo é 48 centímetros. Terceiro problema. Calcule a área do paralelogramo. A área do paralelogramo é igual à área do retângulo. Base vezes altura ou comprimento pela largura. É a mesma fórmula. Sabendo que a base mede quanto? 9. A altura é a terça parte. Gente, triplo é multiplicar por 3. A palavra parte é dividir. Se é terça, dividir por 3. Então, base, 9 centímetros. Altura é a terça parte, então fica 9 centímetros, dividido por 3, vai dar 3 centímetros. Fórmula da área. A área do paralelogramo é também B vezes H. Está vendo? Ó, mesma forma, retângulo e paralelogramo. Substituindo, quem é a base? 9. Quem é a altura? Pronto. Agora é só fazer essa continha aqui, ó. 9 vezes 3, 27 centímetros ao quadrado. Portanto, a área desse paralelogramo, não é grama não, gente, é gramo, é 27 centímetros ao quadrado. Quarto exemplo, ó, diagonais do losango, né? Losango, as dimensões são as diagonais, né? Aí o que eu boto? Diagonal maior e diagonal menor. A diagonal menor é a dimensão maior, é a dimensão maior que você tem ali. Então, diagonal, né? Então, losango, eu tenho a diagonal maior e o desenho que é a diagonal menor. O que é maior? 6 ou 8? 8. Então, a diagonal maior mede 8 centímetros. E a menor, 6 centímetros. A área do losango. Losango é aquele que tem formado balãozinho. É D vezes Dzinho dividido por 2. A área do losango, diagonal maior, 8 cm. Diagonal menor. Tudo isso aqui dividido por 2 é a fórmula. A área do losango, 8 vezes 6, 48 centímetros ao quadrado. Qual é a metade? 48, 24 centímetros quadrados. Portanto, a área desse losango é 24 centímetros quadrados. O último, existem outros problemas, outras figuras, mas a ideia é a mesma. Qual é a área do trapézio? Ele quer área do trapézio. Trapézio é essa figura aqui, gente, ó. Tipo uma barraquinha, ó. Né? No trapézio, isso aqui é chamado de base maior, que a gente chama de Bzão. Essa aqui de cima, ó, é a base menor, que eu vou chamar de Bzinho. E isso aqui é a altura do trapézio, que eu vou chamar de H. Então vamos lá. Qual é a área do trapézio? As bases ele me deu, 8 e 10. Base maior é o maior número. Então, o Bzão aqui vale 10 centímetros. O Bzinho, então, vai valer 8. E a altura
ele deu também 4 centímetros. Vou jogar na fórmula. A área do trapézio é Bzão mais Bzinho vezes H, tudo isso aqui dividido por 2, né? Base maior somada com a base menor. Essa soma, o resultado você multiplica pela altura. Então, vamos lá. Substituindo. Quem é o Bzão? 10. Quem é o Bzinho? 8. Quem é a altura? 4. Sobre 2. Vou somar para calcular o parênteses. Certo? 10 com 8, 18 centímetros. Não é quadrado, porque aqui é soma, hein? Eu só vira centímetro quadrado quando eu multiplico. Então, 10 com 8, 18 centímetros, que é o resultado desse parênteses, vezes 4 centímetros, também dividido por 2. O que eu vou fazer, gente? Vou somar, depois dividir por 2. Multiplicar, aliás, 18 vezes 4, 72, aqui sim, ó, não é uma multiplicação? Eu multiplico 18 pelo 4, cm com cm, cm multiplicado por cm, cm ao quadrado. Qual é a metade de 72? 36. 36 centímetros ao quadrado. Qual é a área do trapézio? Portanto, a área desse trapézio é 36 centímetros ao quadrado. Gente, muita atenção quando o problema for com um círculo. Qual a área do círculo? Gente, aqui um lembrete para vocês. A área do círculo, ó, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, né? A gente, quando faz a fórmula, esse π eu não troco, eu deixo na fórmula, eu não troco ele por ninguém. No final, vai ser alguma coisa, 18π centímetro quadrado, 18π metro quadrado. O π não sai. Lembrando que o raio é a metade da circunferência, ó. Por exemplo, eu posso dar assim. Se eu der assim, quem é o raio aqui? 4. E se eu desse assim? Isso aqui não é raio. Isso aqui inteiro é diâmetro. É só pegar a metade. Se aqui mede 10, qual é a metade de 10? 5. Então, no lugar, eu não posso botar 10 aqui, porque esse 10 aqui representa diâmetro. E a fórmula da área do círculo não está relacionada ao diâmetro, está relacionada ao raio. Raio. E você só depende do raio, tá? Então, agora, espero que vocês consigam fazer os problemas que eu coloquei lá no Google Classroom e possam fazer as atividades com atenção. Qualquer dúvida, é só mandar lá pela plataforma mesmo ou pelo meu zap, tá bom? Fiquem com Deus.